Gente, é importante destacar que aqui nós vamos conversar sobre esse tema, o tema do discipulado, tentando focar um pouco no nosso contexto, na cultura brasileira. Eu não vou, nesse debate sobre o tema do discipulado e cultura, focar em metodologias. Nós vamos aqui conversar muito sobre provocações, a respeito deste tema. Então, eu queria pedir para vocês que estivessem atentos para nós depois termos um debate nesse sentido, ok? Eu disse que nós vamos conversar sobre esse tema do discipulado. Esse é um tema muito importante para nós, cristãos, metodistas e de outras igrejas também. Então, como eu disse para vocês, eu não vou conversar sobre esse tema propondo metodologias. O grande desafio aqui é perguntar sobre como construir um discipulado transformador a partir da nossa cultura. E será um debate, nós queremos provocar vocês sobre modelos de discipulados que nós temos aqui adotado e como poderia ser construído, nessa perspectiva de nossa cultura, um discipulado que respeitasse nossa cultura, que respeite nossa cultura e que também tenha essa dimensão transformacional. Em alguns momentos eu vou dar alguns exemplos, mas espero que nós tenhamos depois um tempinho para conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Também eu não vou focar exclusivamente na Igreja Metodista. Nós temos aqui um contexto amplo, nós temos aqui não apenas metodistas, então a ideia não é conversar de coisas particulares da nossa casa, mas conversar sobre esse tema à luz da experiência da Igreja brasileira, ok? Bom, discipulado transformador e a plantação da igreja, desafios à cultura brasileira. Bom, só passando rapidamente aqui, eu retomo um slide que eu usei na primeira edição deste curso, onde sintetiza um pouco a cultura brasileira. Já foi falado isso, então eu vou só brevemente passar aqui, para a gente compreender que a nossa cultura brasileira, como já foi falado, ela está imersa a secularização. Então, o tema da secularização reporta para mim e para você o fato de que hoje, por exemplo, a religião deixou de ter uma predominância, por exemplo, no cotidiano das pessoas, na vida das pessoas. A religião continua importante, mas a nossa sociedade é altamente secularizada. A religião deixou de ter a centralidade das agendas das pessoas e outras realidades, outras situações tomam a agenda das pessoas. Então, a religião é mais um elemento nessa cultura secularizada. Então, secularização é um termo amplo, mas esse exemplo que eu estou dando aqui ilustra um pouquinho o que é esse termo amplo, que eu repito, a secularização. Para explicitar um pouco melhor essa questão também, por exemplo, nessa cultura secularizada, explica-se o porquê que, muitas vezes, a pessoa ela não tem mais, por exemplo, questiona, por exemplo, a presença de um crucifixo em determinado espaço público, porque, além de o Estado ser laico, numa sociedade secularizada, esses símbolos, para alguns, têm significados, para outros não têm nenhum significado. Também nossa cultura é uma cultura imersa na globalização econômica. A globalização tem várias faces, vários desdobramentos, porém, a sua face econômica é a mais visível porque ela nos toca no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Também a face cultural é muito bem explicitada, também vivida por nós, mas a face econômica, eu diria que é a que nós mais sentimos, né? Também nós estamos imersos numa cultura informacional. Nós estamos aqui hoje nessa palestra, debatendo esse tema da plantação da igreja e correlacionando esse tema com vários outros temas, tendo mediações de tecnologias. Essa palestra e outras estão sendo gravadas e serão disponibilizadas num outro momento para que pessoas que não puderam estar aqui façam o curso online. Então, assim, este aspecto mostra um pouco dessa imersão na nossa cultura e como que a tecnologia está presente, né? A tecnologia está presente hoje na vida de
de nós brasileiros, e pessoas podem se conectar com diferentes grupos, pessoas em várias partes do mundo. Vocês estão ouvindo aqui esta palestra e, com certeza, olhando seus smartphones aí, contactando, resolvendo algumas coisas, computadores também, pensando no SIGA, né? Então, mostra como que nós estamos imersos nesse mundo tecnológico. E hoje é importante conviver bem com essa dimensão. Hoje você está no culto, cultuando a Deus, pregando, adorando a Deus, e pessoas estão ali com celulares tirando foto ou transmitindo o culto, às vezes, sem autorização. Então, a tecnologia é uma realidade que nos toca. Nós vivemos também naquilo que alguns autores chamam de modernidade tardia, e também, ou modernidade líquida. Há vários conceitos sobre esse tema, do momento que nós estamos vivendo histórico, se é uma modernidade, uma extensão da modernidade, uma modernidade tardia ou líquida. Esse debate sempre volta. Outros conceitos, eles emergem também sobre esse tema da modernidade, como já foi falado aqui. Em termos de religiosidade, a cultura brasileira é uma cultura bastante religiosa. E a marca da religiosidade brasileira é plural, mística e, particularmente nesse tempo que nós vemos, muito hedonista, ou seja, voltada para a questão do prazer. E mediada também pela questão do mercado. A teologia da prosperidade é uma face desta religião de mercado que nós experimentamos na nossa cultura brasileira. Bom, alguns traços, algumas questões que sinalizam um pouco desse contexto que nós estamos vivendo e que, de algum modo, já foi falado aqui por outros palestrantes. Discutir o tema da plantação de igreja e também do discipulado passa pela perspectiva da investigação sobre o termo Missio Dei, né? Já foi também falado aqui por outros palestrantes. Eu apenas retomo que Missio Dei significa missão de Deus. É um conceito muito importante para a reflexão sobre plantação de igreja e para a ação missionária da igreja nesses tempos, né? Por meio desse conceito de Missio Dei, por exemplo, eu entendo, e nós entendemos que plantar igreja é ter a participação na obra que Deus já está operando mundo afora. O nosso Deus é um Deus missionário, e Ele está revelando o seu amor, a sua graça, mundo afora, né? E a igreja participa dessa missão de Deus. Então, plantar igreja é uma forma que temos de participar na missão de Deus. Apenas destacando sobre esse conceito, que para muitos ainda é um termo ainda assim novo. Em outras ocasiões, em outros tempos, um sinônimo para plantar igreja era edificar, edificação, né? Então, assim, plantar igreja é um termo novo, é recente, particularmente no nosso contexto brasileiro, que indica velhas práticas, velhas ações que nós já tínhamos e que conversávamos em outros tempos. Em outros tempos, ao invés de falar de plantar igreja, falávamos em edificar igrejas, construir ou implantar, abrir, né? Abrir igrejas, né? São expressões que indicam as velhas ações missionárias que nós fazíamos, né? Abrindo pontos missionários, novas igrejas, criando novas igrejas. Então, é um termo novo que indica as velhas práticas que nós já fazíamos. Porém, essa perspectiva conceitual de plantar igreja, ou igreja missional, vem retomar a igreja essa perspectiva da importância da igreja estar envolvida com essa atividade da missão de Deus, de participação da igreja na missão de Deus, que é se envolver no mundo e levar o evangelho às pessoas, né? E com o alcance do evangelho a essas pessoas, as igrejas são espaços onde as pessoas podem cultuar, adorar a Deus, servir a Cristo. O discipulado, gente, é um elemento muito importante para o crescimento cristão
E também um elemento importante quando se fala ou discute o tema da plantação de igreja. Tanto ele é importante para o crescimento, repito, dos cristãos, como também importantes para o tema e para o debate da plantação e consolidação de igrejas, né? Vários estudiosos que se debatem hoje sobre o tema da missiologia, da missão e evangelização, ou seja, sobre esse tema da plantação de igreja, têm indicado que experiências bem-sucedidas mundo afora a respeito da plantação de igreja contaram, entre outras coisas, com um sistema eficiente de discipulado. Então, vários autores concordam com esta afirmação, Gerson, Lindório, Ott Wilson, Stetzer, outros estudiosos também desta área têm indicado que, repito, experiências bem-sucedidas de plantação de igrejas, tanto no Brasil quanto fora, contaram com um sistema eficiente de discipulado. De algum modo, os estudiosos sobre o tema do discipulado têm indicado que, por exemplo, Siqueira, que para Jesus, discípulo é alguém que aceita e segue o seu ensino. É muito sugestivo e significativo observar que, para ele, ser discípulo é muito mais do que ser um mero aluno, né? Ser discípulo de Jesus, segundo Siqueira, é experimentar e praticar o ensino, é submeter-se à voz e à disciplina do mestre, é segui-lo, é participar, participar das alegrias e sofrimentos do grande professor, no caso Jesus Cristo, o nosso mestre, né? Então, Siqueira, ele vai nesta linha de autores que apontam que o discipulado é um convite para um caminho, que poderíamos indicar um caminho radical, que exige renúncia, exige comprometimento daquelas que seguem o discipulado, o caminho de Cristo. Um autor importante também para esse tema, esta obra do discipulado, é Bonhoeffer. Outros teólogos no passado se debateram sobre esse tema, mas eu gosto muito do que diz Bonhoeffer. Ele fala que o chamado ao discipulado é comprometimento exclusivo com a pessoa de Jesus, a subversão de todos os legalismos mediante a graça daquele que chama. É chamado da graça, mandamento precioso, gracioso. Fica além do antagonismo de lei e evangelho. Cristo chama, o discípulo segue. Isso é graça e mandamento ao mesmo tempo. E aí ele cita uma passagem de Salmos que ilustra isso, né? Aquele que recebe o chamado de Jesus para o discipulado se sente convocado. E aí, na experiência do salmista, ele diz: andarei com largueza, pois me empenho pelos seus preceitos. Também, esse autor vai nos dizer que discipulado é o comprometimento com Cristo. Por Cristo existir, tem que haver discipulado. Uma concepção de Cristo, um sistema doutrinário, um conhecimento religioso geral da graça ou do perdão não implica necessariamente no discipulado. Na realidade, excluem-no, são hostis a ele. Até aqui um aspecto importante que, assim, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, sobre a experiência do discipulado na nossa cultura, mas muitas vezes as pessoas se abraçam sistemas e modelos de discipulados e muito mais teóricos e muito mais por intuição e muito menos por um envolvimento, um comprometimento com o Cristo, que chama todos para o discipulado. Então, o Bonhoeffer vai falar que até o próprio cristianismo, quando apenas assumido como apenas um sistema ideal, uma filosofia, um sistema de preceito bonito, e não encarnado, e não assumido de forma radical, pode também se perder
um discipulado que não explicita realmente aquilo que nós chamamos até pouco tempo de um discipulado comprometido com Cristo, um discipulado radical. Com a ideia, né, pode-se ter uma relação de conhecimento, de admiração, talvez até mesmo de realização, mas nunca a relação de discipulado pessoal e obediente. Cristianismo sem Jesus Cristo vivo permanece necessariamente um cristianismo sem discipulado. E cristianismo sem discipulado é sempre um cristianismo sem Jesus Cristo. É uma ideia, é um mito, dizia Bonhoeffer. Então, é interessante nós percebermos essas concepções, esses conceitos, porque nos ajuda a radicar, a colocar realmente esse tema do discipulado no lugar caro que ele merece. Bonhoeffer faz um alerta importante sobre a questão do discipulado, né? Ele nos desafia a termos cuidado no discipulado com a pregação de uma graça barata, né? E ele vai dizer que graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento e o batismo sem disciplina e o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Por esses conceitos só, a gente pode deduzir o que ele vai chamar de graça preciosa, que eu não explicito aqui esse outro conceito importante em Bonhoeffer, mas também nos permite pensar muito sobre, na perspectiva de uma análise, se o que nós temos vivenciado como cristãos individualmente e como igreja, se é realmente um discipulado e nos levanta a pergunta, né? Que tipo de mensagem, de anúncio eu tenho me comprometido na pregação, na mensagem com relação ao discipulado. Agora, deixando as questões mais teóricas sobre o discipulado, partindo para um momento de análise, surge a pergunta, né, como que a gente poderia classificar o nosso discipulado, o discipulado brasileiro, né? São muitas questões que surgem, e aqui, numa análise, a gente entende que algumas características saltam, vocês podem ter outras observações a esse respeito, podem discordar, depois nós podemos conversar um pouquinho sobre isto, mas, olhando para a nossa cultura, a gente percebe a predominância de um discipulado marcado pela centralização em metodologias. O professor Paulo, inclusive, na sua abordagem sobre o texto de Mateus, no debate sobre o discipulado, ele dizia que o brasileiro gosta muito de metodologias, de encontrar um método para tudo, né? E, quando se discute a temática do discipulado aqui no Brasil, a gente percebe que ela é muito embebedada por esta questão de uma busca por um modelo, por uma metodologia eficaz para se aplicar, né? É também, na nossa cultura, um discipulado muito pragmático, um discipulado preocupado, muitas vezes, em cumprir, às vezes, um programa. Nós podemos ter experiências diferentes disso, mas eu diria assim, de modo geral, a gente percebe na nossa cultura um pouco dessas marcas. Nada e nenhuma categoria, gente, ela é universal. Aqui eu estou, nesta análise, olhando para um todo. Então, eu percebo esses aspectos no tema e quando se discute a questão do discipulado. Também, na nossa cultura, o discipulado aparece muito como uma estratégia para crescimento. E, nessa perspectiva de estratégia, algumas igrejas, algumas denominações têm usado essas estratégias, inclusive se utilizando de técnicas de marketing, técnicas empresariais, né? Muitas igrejas alinhadas a uma religião de mercado têm tratado esse tema do discipulado como uma grande linha de produção. Então, nessa análise sincera, a gente precisa olhar e perguntar, né, sobre o que tem sido feito e examinar também as nossas práticas, né? Um discipulado, de algum modo,
reducionista, muito preocupado, às vezes, com apenas a salvação da pessoa e muito menos com a teologia integral, que vê o ser humano na sua totalidade, ou preocupado com a totalidade do ser, das pessoas. Então, também a gente percebe na cultura brasileira um pouco desses traços que merecem nossa atenção e reflexão quando se discute o tema do discipulado. As imagens aqui querem ilustrar um pouco o que nós falamos. Então, assim, na cultura brasileira, a gente percebe muito um discipulado como linha de produção. E aí eu coloquei aqui duas imagens, a superior que indica a linha de produção, a de baixo também. E aí a ideia do sapato é proposital, porque nessa perspectiva de linha de produção, muitas vezes se quer colocar todo mundo calçado com o mesmo sapato, né? Com o mesmo sapato, em diferentes regiões, em diferentes contextos, e não se pergunta qual a aplicabilidade de um discipulado A ou B em determinados lugares, né? Então, um discipulado sem preocupação com a contextualização é uma das marcas, eu diria, da nossa cultura. Repito, toda a categoria ela tem seus limites. Então, assim, numa análise, eu diria assim, sociológica, antropológica da nossa cultura, a gente percebe um pouco dessas marcas. Agora, não quer dizer que em todos os espaços, todas as denominações, isso está presente, mas eu diria que é uma tendência. Bom, até esse debate que nós temos feito até aqui, ele é muito importante porque ele quer nos chamar a atenção para algo valioso quando se discute o tema do discipulado. Então, assim, quando se fala em discipulado como elemento importante na plantação e na consolidação de igrejas, é preciso pensar que um discipulado que pode responder eficientemente a esse tema, a esse assunto, passa, eu diria necessariamente, pela reflexão e pela busca de um discipulado contextual, né? Contextualizado ou enculturado, né? Se a gente deseja realmente atingir a nossa cultura e atingir realmente as culturas ou grupos a quem nós somos enviados para anunciar o Evangelho, e se nós desejamos realmente construir igrejas relevantes no nosso tempo, seja na nossa cultura ou em outras culturas, sejamos nós desafiados para ali estar. Então, esse tema do discipulado contextual e enculturado é um tema importante para a reflexão daquelas que desejam, repito, se envolver com a plantação de igrejas que sejam relevantes para o nosso tempo, ok? Bom, só lembrando sobre esses termos que nós passamos aqui, contextualização. A grosso modo, refere-se ao esforço de transmitir a mensagem do Evangelho numa linguagem e no código linguístico compreensível para a cultura, o povo ou o grupo que você se envolve nessa tarefa da evangelização ou que você se envolve também nessa tarefa do discipulado. Então, contextualização é esse esforço para transmitir a mensagem do Evangelho nos códigos, na linguagem que as pessoas entendem, né? Nós vamos falar um pouco mais depois sobre isso, mas, a grosso modo, de modo geral, seria isto, né? Enculturação são termos próximos também ao primeiro, que também quer indicar um processo por meio do qual a evangelização, e poderíamos dizer também o discipulado, se faz a partir de dentro do grupo humano que nós estamos envolvidos, né? Também com esse esforço de contextualizar, encarnar a mensagem do Evangelho, aquela cultura, mas também um esforço que não é apenas diretivo, né? Nesse esforço, eu apenas não procuro usar as melhores palavras ou palavras mais adequadas para o grupo. É um esforço que diz também ouvir os grupos a qual eu estou envolvido, e neste envolvimento de ouvir o grupo,
Eu falo nos códigos linguísticos desse grupo, transmito a mensagem, mas também aprendo também com este grupo. E nesse processo de enculturação, de aprendizado, muitas vezes o resultado pode sair até diferente do que eu, como emissor, como alguém que vai levar o Evangelho, entendi. Mas é um esforço que vai permitir com que o Evangelho se encarne naquela cultura e, a partir dos próprios traços daquela cultura, ele tenha voz também, né? E não seja apenas a voz daquela que leva esse pretenso Evangelho. A gente entende no processo de enculturação que a mensagem ela vai tomando as formas daquela própria cultura e as belezas também daquela própria cultura, daquele próprio grupo. Então, isso é muito importante na compreensão quando se fala de um discipulado contextual. Ok? Agora a gente começa a conversar um pouquinho sobre a questão de um discipulado contextual que se dirige a grupos. Então, é importante compreender que os grupos, ou segmentos de um povo, percebem o Evangelho de forma diferente. Então, cada cultura, cada grupo percebe o Evangelho de forma diferente. Compreender como os grupos, os segmentos de um povo, funcionam, ajuda muito no anúncio do Evangelho. Ajuda muito naquilo que nós estamos chamando de um discipulado contextual, né? E também, eu diria, para a plantação de uma igreja que seja relevante na sociedade. Ainda conversando sobre alguns termos, o Lindório vai nos ajudar a entender termos como cosmovisão de grupos, né? Então, uma questão importante. Aqui, nesse primeiro momento aqui, a gente tem um destaque de que a compreensão da cosmovisão de um grupo com a qual atuamos é imprescindível para o desenvolvimento de qualquer projeto partilhado e de qualquer processo de comunicação. Então, aqui, Lindório, ele confirma aquilo que nós já falamos, né, no slide anterior. E aqui nós temos a compreensão do que seria a terminologia cosmovisão a partir da perspectiva de Lindório. Então, cosmovisão é a forma como um grupo se vê, interpreta o universo que o cerca. Geralmente, grupos diferentes expressam diferentes cosmovisões quanto ao tempo, localização, relacionamento pessoal, princípios e valores da vida. E isso aqui a gente pode pensar, né? Por exemplo, eu estava almoçando agora aqui e alguém denunciou a sua idade para mim, né? Não vou falar quem é e nem a idade da pessoa, né? Mas dizia, depois que a gente chega na certa idade, a gente começa a perceber o mundo um pouco diferente. Então, essa pessoa, como eu, faz parte de um grupo que está na idade X, né? Então, eu não consigo virar à noite vendo filme a semana toda e trabalhando e fazendo coisas. Mas, às vezes, um adolescente de 17, né, um jovem até 20 anos, a adolescente de 26, como é que é o negócio aí? A adolescente de 26, 30, 41, não. Um adolescente consegue, às vezes, virar a noite toda, a semana toda assistindo um filme e tocar a vida, né? Como se não precisasse desse negócio obsoleto que é dormir, né? Então, cada grupo tem sua forma, o seu jeito, né, de se relacionar e também o seu jeito e modo de conceber as realidades, as coisas, o modo operante. Então, compreender como cada grupo funciona é muito importante, né? Ainda pensando em conceitos de Lindório, ele traz para nós uma metodologia importante para entender grupos. Eu retomo aqui um método que ele propôs para a compreensão de grupos, chamado método Anthropos, um método de antropologia para poder lidar com grupos e para poder compreender. Então, ele diz que
Na compreensão da cosmovisão de um grupo, é muito importante, por exemplo, você olhar a história daquele grupo que você se relaciona, daquele grupo que você comunica o Evangelho, e aí eu diria também que você trabalha com aquele grupo discipulado, né? Então, por questões históricas, tem a ver com tudo aquilo que diz respeito à origem do próprio grupo. Então, as perguntas que você deve lançar para conhecer esse grupo que você está trabalhando na evangelização, e eu também diria no discipulado, passa pela pergunta de quais os relatos, crenças, mitos, registros e fatos religiosos que reportam a origem daquele grupo ali, né? Então, quando se faz um discipulado, por exemplo, uma evangelização focada em determinado grupo, é muito importante você compreender, né, como que aquele grupo surgiu, a sua origem, quais as características, né? E aí, assim, parece que não, mas, por exemplo, se eu vou trabalhar discipulado com aquilo que ficou convencionado, chamado de a geração Y, né, que é a geração que tem hoje aí, vamos colocar 17 anos, 19 até 20 anos, né, que é essa geração altamente ligada à tecnologia. É preciso compreender como surgiu esse conceito, como é que funciona essa geração, chamada geração Y. É consenso que é uma geração que muito antenada com a questão da tecnologia, é uma geração que correu atrás do Pokémon, como é que é? Poké? O Gol lá, como é que é? Poké? Pokémon Go, né? Foi atrás, todo mundo queria pegar o Pokémon Go, alguns ainda estão querendo pegar até hoje ainda, né? Enfim, é uma geração que é altamente tecnológica. Eu, de uma outra geração, no primeiro momento, rechacei. Que coisa mais maluca, o pessoal vai ficar aí tudo igual maluco, atrás de Pokémon, mas um grupo, né, um grande grupo, foi tentar entender essa dinâmica. E quem procurou entender a dinâmica desses grupos, conseguiram comunicar, de algum modo, o Evangelho para essas pessoas. Eu vi alguns movimentos, por exemplo, de pessoas que iam procurar igrejas e adolescentes que iam procurar o Pokémon Go e lá anunciavam o Evangelho, né? Então, compreender como as culturas e os grupos, eles se originam, as características desses grupos, a sua história, é muito importante na evangelização e também, eu diria, num processo de discipulado contextual e encarnacional. Ética. A ética, como a gente pode perceber, tem a ver com os valores de cada grupo, né? Se relaciona com os princípios, valores, regras e normas objetivas, subjetivas, que guia, regula a sociedade e também determinados grupos na nossa sociedade, né? Então, quando a gente se propõe fazer uma evangelização, um discipulado voltado a determinados grupos, é importante compreender qual que é a ética, os valores que regem aquele grupo, né? Etnia também tem a ver com a pergunta que orienta aqui, é como vivem, qual os fatores de organização, os fatores de estruturação que estão por trás de determinados grupos. Exemplo, por que vestem assim? Por que veste de preto, né? Por que tem determinado tipo de cabelo? Por que constrói as casas de determinadas formas, né? Então, a questão da etnia pergunta sobre a organização de cada grupo, seja na sociedade ou em outros espaços também. E a fenomenologia lança a pergunta sobre que forças dominam aquele determinado grupo. Como que ele percebe o mundo, aquele grupo? O mundo do aquém, do além? Que forças, presenças, entidades, invocações, manifestações, manipulações mágicas, profecias, revelações, né? Como que esse grupo lida com essas questões de ordem fenomenológicas, né?
Na edição primeira deste curso, eu lembro do professor Jay falar sobre algumas coisas nesse sentido, né, que ele foi missionário em alguns países da África, e ele chegou ali, e aí tinha um monte de ditados, né, ou de contos, ou de preocupações, não só em relação aos espíritos, mas também sobre a questão de relacionamentos com alguns tipos de animais, né? O significado de cada animais para aquela cultura, a galinha, por exemplo, e outros animais, né? Então, essa dimensão fenomenológica nos leva a perguntar como que a sociedade e os grupos se relacionam com as questões de ordem de poder. De algum modo, também, a professora Russell falou também aqui sobre a sua experiência também em outro país, e ela destacava a questão de como foi para ela lidar, por exemplo, com a questão dos espíritos na cultura que ela estava. Então, assim, as pessoas achavam que, diante de determinado fenômeno, fazia chover, né? Eu nem me lembro, parece que era a questão de lavar o carro, é isso? Lavar o gato, né? Gato. Que ficou carro na minha cabeça? Gato, né? Lavar o carro fazia chover. Então, é um exemplo de como que estas coisas, do ponto de vista fenomenológico, tem a ver na relação com os grupos, né? A gente poderia perguntar aqui, eu vou evangelizar determinado grupo na minha cidade, como que relaciona esse grupo com as questões fenomenológicas. E aí, compreendendo esse sistema das pessoas, eu posso também oferecer também, no contraponto, o evangelho como resposta a estas questões que, às vezes, são até temores das pessoas, né? Bom, o discipulado, para que atenda a determinados grupos, então, o que nós estamos fazendo até aqui, exige que a gente se debruce nas particularidades de cada grupo. Procure conhecer os hábitos, gostos, costumes de cada grupo, para poder atender e fazer um discipulado que corresponda e que seja contextual àquele grupo, àquela cultura. Tem que também olhar o modo como esse grupo se relaciona entre si, e eu diria também que se relaciona com a religião, né? Então, é muito importante fazer esses tipos de perguntas. Então, assim, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente, às vezes, sabe disso, mas não dá o devido valor a esse aspecto. A professora Russo também disse que, por exemplo, a gente, às vezes, está num país e a gente acha que é unívoco. Mesmo sabendo que, no caso do Brasil, não é, que no Brasil, no caso, nós temos uma multicultura, muitas culturas, né? A gente acaba, muitas vezes, fazendo missão, fazendo evangelização, trabalhando discipulado, não observando essas coisas, não observando esses elementos. Então, assim, por um discipulado contextual, a gente entende que é importante olhar para as diferentes realidades e culturas que compõem as cidades, os bairros, os espaços onde as nossas igrejas estão, ou queremos plantar uma igreja, né? Isso é muito importante. Parece-me que não, mas assim, a cidade de São Paulo tem um monte de São Paulo, de culturas, né? Um monte de gente que conflui para cá. E não só São Paulo, mas a sua cidade também. O bairro onde a sua igreja está inserido também é inserido num monte de culturas. E é muito importante você procurar compreender um pouco de como essas culturas se organizam. Compreender os grupos que estão presentes ali na nossa cultura, na nossa cidade, nos espaços onde estamos, e como atingi-los com a evangelização e um discipulado é muito importante. Então, perguntar, como eu posso alcançar a geração Y? Quais as suas características? Como que se organizam? Como funcionam? Né?
as gerações mais vulneráveis, pobres do país. O pastor Paulo falava um pouquinho disso, como que eu posso atender e atingir com uma mensagem a essas pessoas. O Evangelho de Deus é um Evangelho que é resposta de Deus para todas as culturas, para todos os grupos, para todos os povos, e nele não há rico, não há pobre, porque atinge a todos. Mas é importante eu perguntar, na evangelização e no discipulado, né, como que culturas mais vulneráveis, elas entendem o Evangelho, como que os ricos entendem o Evangelho, como falar do Evangelho a essas pessoas sem negociar alguns valores, né? Tribos urbanas, nas cidades, e grande parte das nossas igrejas estão nas cidades, nós temos várias tribos urbanas, né? Querem me ajudar aqui a lembrar algumas tribos urbanas que estão aí nas nossas cidades? Um de cada vez, por favor. Emos. Ainda tem daqueles românticos ainda, para. Quem mais? Quem? São... Repetem? Geek. Nerds. Quem mais? Os crentes. Tem os crentes, isso aí também tem que alcançar também. Tem muitos crentes que ser convertido, né? Quem mais? Skatistas. Funkeiros. Que outras tribos urbanas nós temos aí? Motoqueiros. Aquele pessoal que gosta de vestir de personagens, qual é o nome mesmo? Cosplay. Cosplay. Que mais? Corintiano não. Corintiano não. Bom, aqueles que pulam nos prédios. Parkour, né? E aqueles lá que não é pichador, porque é arte, hein, gente? Os grafiteiros, né? Os grafiteiros. Então, assim, nós temos na cidade inúmeros grupos que se relacionam com a gente e nem sempre nós nos relacionamos com eles. Mas se queremos alcançá-los com o Evangelho, e se queremos propor um discipulado transformador, é importante que a gente compreenda os contextos desses grupos e ofereça um discipulado que fale também, comunique também a esses grupos, né? Também é uma realidade comum, mundo afora, a questão dos imigrantes. Algumas cidades hoje, nós temos também muitos imigrantes, né? E pensar na evangelização de imigrantes, plantar igrejas entre imigrantes, também exige de nós compreender o modo de vida e organização desses grupos também, né? Cada grupo, foco, então, vai exigir de mim, de você, que deseja comunicar a essas pessoas o Evangelho e propor a eles um discipulado transformador, compreender esse grupo, como funcionam, e também as estruturas para poder comunicar a mensagem de forma encarnada, contextual, na linguagem daqueles grupos, né? Adiantando algumas questões, que hoje eu vi uma coisa muito bonita. Nós estávamos num grupo de tutoria, e aí um dos alunos, não sei se está aqui, eu acho que é Bruno. O Bruno falou uma coisa que ilustra um pouco o que nós estávamos conversando aqui, né? Ele disse que, enquanto estava coordenando o grupo de juvenis da igreja dele, ele encontrou um pastor muito maluco, né? Que apoiou as coisas que ele queria fazer, né? E alguma dessas coisas que ele queria fazer tem a ver com o que nós conversamos aqui, e estamos conversando aqui, né? Ele disse que começou a ouvir as pessoas com que ele relacionava e verificar as músicas que eles ouviam, e propor nas programações da igreja cultos, mensagens que respondiam aquelas músicas, né? Então, foi uma forma que ele achou de dialogar com aquele grupo. E muitas vezes, gente,
nós rechaçamos as coisas que nós ouvimos e que estão presentes na cultura e queremos comunicar o Evangelho eficientemente, mas não damos ouvido, né, ao que está se falando, por exemplo, os jovens, ao que está falando o grupo determinado, X, e aí não entendemos porque a mensagem não é relevante para aquele grupo. Porque muitas vezes nós queremos levar uma mensagem encaixada, uma mensagem já pronta, e isso cria muitos problemas. Eu lembro de uma vez, um trabalho evangelístico com a igreja, a gente propôs um trabalho de evangelização numa determinada cidade, e aí nós conversamos sobre colocar, por exemplo, um carro de som anunciando aquela atividade que teria evangelística, que teria atividade evangelística, e juntamente com isso também um trabalho social, em determinado dia. E aí foi colocado lá, vamos colocar aquela música lá, Como Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir. Lembra, né? Os mais velhos vão entender, né? E aí, assim, naquela época, essa música era a parada dos sucessos, mesmo sendo uma música religiosa, mas tocava na igreja, tocava no pancadão, tocava na praça, tocava em vários lugares. Aí alguém disse, não, essa música não, porque essa música, ela é mundana. Então, assim, gente, eu disse, essa música sim, porque essa música é a música que o pessoal está ouvindo. Então, se essa música pode ser um caminho, uma ponte para que as pessoas possam dar ouvido à mensagem e ir lá na nossa atividade. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade, né, de ouvir e pensar que, para a igreja ser contextual e plantar a igreja contextual, a gente precisa também ouvir o que as pessoas estão cantando, ouvir o que as pessoas estão falando e conversar a linguagem deles, né? Eu ouvi também aqui, entre alguns aqui, são experiências que eu ouvi, né? Por exemplo, de uma pastora que vive numa região onde o funk é muito presente, né? E aí, surgiu a pergunta, e aí, como é que eu vou fazer para contextualizar e usar o funk para evangelizar? Não sei, vai exigir criatividade, mas quem sabe pode ser uma ponte, né? Pode ser um caminho aí, né? Sem baratear o evangelho. Uma coisa importante, né? Também, alguém contou de uma experiência aqui, na sua igreja, que me escandalizou, gente. Me deixou escandalizado. O divino ficou escandalizado. Brincadeira. Que, assim, na região daquela pessoa, era comum lá ter dança de salão. E eles tinham um salão na igreja e começou a alugar o salão para que tivesse ali também aulas de dança no salão da igreja. E muitas pessoas que iam naquele salão, elas começaram também a ir na igreja, a ser evangelizadas e também discipuladas, através daquela estratégia de alugar o salão, não apenas para ganhar um recurso, mas do ponto de vista metodológico, né, daquela comunidade, usar aquela estratégia para alcançar as pessoas daquele espaço, né? Então, perguntar pelo grupo, perguntar pelo contexto, ouvir o contexto, para a gente poder construir igrejas contextuais, que tenham um discipulado contextual, eu diria, passa por isso, por ouvir, né? E tentar traduzir e transmitir a mensagem do Evangelho nos códigos que esses grupos, esses segmentos, eles entendam, ok? O Lindório, ele conta uma experiência interessante que nos ajuda a entender e compreender as dinâmicas de grupos também, ou de segmentos em uma sociedade. Ele conta uma experiência entre os Congombás, em Gana, e ele diz
que observando, né, os vários grupos ali daquela sociedade, ele diz, as mulheres muito ocupadas tinham um tempo mais livre, apenas a caminho do rio para buscar água. Os velhos sentavam-se embaixo das grandes árvores ao final da tarde. Os jovens e homens casados estavam livres apenas durante a noite. As crianças corriam soltas o dia inteiro. Ali os evangelizamos, a caminho do rio, embaixo das árvores, mais tarde nas palhoças e brincando com as crianças. Durante anos fizemos isso sistematicamente. Usamos histórias e ilustrações bíblicas, encenamos alguns dos atos do Evangelho, expusemos com detalhes o plano de salvação. Usamos símbolos da natureza para explicar a criação, seus provérbios ou ditos para falar sobre o pecado, suas músicas que comprovavam o desespero no qual viviam, para anunciar o Evangelho, né? O centro era o Evangelho, repetido várias vezes. A mensagem era Cristo, sua vida e cruz. Nem todas as estratégias funcionaram bem, ou de forma constante, mas muitas foram essenciais e percebo que a abundância na evangelização em múltiplas estratégias de comunicação facilita o processo inicial de plantio de igrejas. É o princípio de lançar da semente, sem saber qual germinará. Essa história me chamou a atenção no fato de que, assim, ele, como alguém que estava em outra cultura, procurou observar como cada grupo naquela cultura se relacionava com a vida, vivia o seu cotidiano, e a partir dessas experiências do cotidiano, ele foi verificando as brechas, as oportunidades para poder anunciar o Evangelho. Por estar num país que a gente acha que a gente conhece muito ele, ou uma cidade que a gente conhece muito bem, a gente perdeu um pouco essa sensibilidade de ir para as praças, ou de, num contexto qualquer, perceber como as pessoas funcionam. E, de algum modo, a gente quer, nesse debate sobre o discipulado contextual, chamar atenção para isso, de que, compreendendo as dinâmicas do grupo, a gente pode oferecer um discipulado que atenda e que responda às necessidades, ou que comunique melhor àquele grupo, ok? E, para isso, várias metodologias podem ser usadas, né? Ao contar, muitas vezes, uma música ou uma história pode ser ponte para você acessar aquele grupo, alcançar aquelas pessoas. Então, estratégia de discipulado contextual para grupos exige de nós o que nós já falamos aqui, que é aprender, né, pensar melhor como que aquele grupo aprende. Como que aquele grupo compreende o Evangelho, ou aprende, né? Tem grupo que aprende melhor, gente, por meios orais. Tem grupo que aprende melhor através de contação de histórias, né? Então, tem grupo de discipulado que não vai adiantar você levar lá as lições ali teóricas. De repente, ao compartilhar daquela lição a partir de experiências, vai levar com que aquela pessoa ela assimile melhor o Evangelho, o discipulado, naquele grupo que você deseja alcançar. Tem grupos que aprendem melhor, né, por meios visuais. Então, vai exigir de você um discipulado que encarne também a questão da encenação, né, das questões lúdicas, né. Tem grupo que compreende melhor, aprende melhor, por meio de sistemas lógicos, né. Por exemplo, um discipulado num espaço universitário, né. Como que se dá isto? A universidade é um espaço, por exemplo, do saber,
de sistemas lógicos, talvez um discipulado nesse ambiente exija, né, que você, talvez, use sistemas lógicos para poder comunicar o Evangelho. Um exemplo, né? Existem grupos que aprendem melhor por meio de meios virtuais, né? Então, quem sabe, esses sejam os mecanismos. A pergunta pela estratégia passa pela pergunta de como o meu grupo ele aprende melhor. E essa pergunta de como aprende melhor é a ponte para nós podermos também anunciarmos melhor o Evangelho, propomos melhor os ensinos no discipulado, ok? Então, um discipulado que seja contextual, que respeite a cultura e as particularidades de um grupo, passa pela questão da necessidade de ouvir esse grupo, passa pela necessidade de caminhar, de conviver com esse grupo, né? Passa também pela necessidade de sentir como esse grupo sente, de viver as alegrias e também as tristezas, chorar com este grupo também, né? Enfim, transmitir a mensagem do Evangelho na linguagem própria de cada segmento, de cada grupo, né? É isso que nós estamos entendendo como um discipulado contextual. Também, um discipulado contextual nos levanta a pergunta por exemplo, como construir um discipulado contextual nas diferentes regiões do nosso país? Será que um modelo de discipulado aplicado numa grande cidade, uma metrópole, como São Paulo, é o mesmo sistema que deve ser operado numa região litorânea? Será que o mesmo discipulado que se aplica numa região litorânea é o mesmo que se aplica e deve se aplicar no contexto urbano? Como que é a dinâmica desses dois mundos, dessas duas lógicas de culturas, de cidades, de regiões do nosso país, né? Como que é o discipulado em uma cidade turística, né? Muitas vezes, quem vive em cidade turística quer colocar, às vezes, as coisas dentro de caixinhas, de horários, e as coisas não funcionam. Por quê? Porque o horário é muito rotativo. As pessoas, às vezes, vivem na dinâmica das temporadas, a alta temporada, a baixa temporada. Então, estas perguntas, elas devem surgir quando nós conversamos sobre um discipulado contextual, né? E são apenas algumas ideias. Nós temos várias regiões do nosso país, várias culturas, vários grupos, né, que, de algum modo, nos suscita a pergunta, né, como que é? Em centros econômicos, urbanos, grandes, em outros centros, né? Eu lembro de estar conversando com algumas irmãos, melhor dizendo, que moram na região norte, e aí ela dizia, nós conhecemos, e aí também a região norte ela é vasta, né? Mas aquela irmã dizia, nós conhecemos só 2 períodos só, o tempo com chuva e o tempo sem chuva. Nós não conhecemos mais nenhum outro período do ano, né? E como que é evangelizar no tempo com chuva, no tempo sem chuva? Como é evangelizar? Melhor dizendo, trabalhar o discipulado numa região em que chove muito, não chove. Essas perguntas, elas têm que estar presentes naqueles que desejam fazer um discipulado relevantes e plantar igrejas relevantes, contextuais, nesse nosso tempo, ok? Bom, aquilo que nós estamos chamando de um discipulado transformador, contextual, passa, então, pela exigência de um compromisso, né, com a contextualização, ou seja, se eu desejo produzir um discipulado transformador, que não seja apenas repetições de metodologias, que não seja apenas repetições de estratégias e de programas, mas um discipulado encarnado àquele grupo, contextual,
um discipulado que gere novas igrejas contextualizadas também, é muito importante que eu tenha compromisso com o que nós estamos chamando de contextualização. É a sensibilidade de olhar para o contexto, para as realidades, para os grupos, e entender como eles funcionam, para poder oferecer um discipulado relevante e compreensível a esses grupos, né? Também, um discipulado transformador passa pelo compromisso com a transformação do ser humano. E aí, uma expressão comum na teologia, do homem todo, do ser humano todo, o ser humano integral, né? O ser humano na sua integralidade. E, por fim, exige um discipulado transformador formar discípulos para gerar cristãos que também tenham compromissos com a cidadania, que não tenha presente aquela dicotomia, né? Cidade de Deus, cidade dos homens. Não, onde Deus nos plantou, Deus nos colocou, é a cidade que Deus quer que a gente possa gerar vida, e essa cidade também é a cidade de Deus, né? Não há na cabeça desses cristãos essa dicotomia entre cidade de Deus, cidade dos homens. O cristão também é alguém que tem compromisso com a cidadania humana, né? E comprometimento também com a criação ou com a plantação de igrejas transformacionais na sociedade, igrejas que estejam comprometidas com a transformação da realidade em que nós estamos. Muitos dos estudiosos na área de plantação de igrejas têm destacado, por exemplo, como que as novas igrejas têm ajudado a mudar cenários, a mudar contextos, a mudar espaços onde a vulnerabilidade ou a violência tinham presença muito grande. No primeiro encontro, nós tivemos alguns testemunhos nesta área, nessa dimensão, mas, particularmente na América Latina, a gente não entende o envolvimento missionário, nós não entendemos aqui na América Latina e no Brasil, pensar a missão e a plantação de igrejas sem essa dimensão de uma igreja que se envolve com a realidade. E, no caso muito específico metodista, nós somos herdeiros, né, de uma herança cristã que nos leva a envolver com a realidade aonde a igreja está inserida. Então, plantar igreja para nós metodistas é plantar igrejas que tenham compromisso com a transformação da realidade, né? Bom, a gente falou muito sobre grupos aqui, né? Muitas vezes esse discurso de uma evangelização segmentada, um discipulado segmentado, muitas vezes esse tipo de discurso ele pode ser mal entendido. Então, aqui, antes de terminar a minha participação, eu faço um alerta, né? Que a ênfase evangelística ou no discipulado em determinado grupo não quer dizer que nós vamos construir uma igreja segmentada ou que nós vamos perder a dimensão comunitária, né, da comunidade de fé da igreja. Estas perspectivas e abordagens são perspectivas sociológicas, antropológicas, que nos ajudam a compreender a importância de compreender os grupos, mas o nosso compromisso tem que ser de buscar na plantação de igreja, igrejas que tenham um compromisso com a comunidade. Não plantar igrejas fragmentadas, né? O senso de comunidade não pode ser perdido na plantação de igreja, porque nós focamos no grupo A, B, C, nós focamos para melhor atingir e alcançar esses grupos com a evangelização, com o discipulado. Porém, é tarefa do plantador, da plantadora, ter cuidado com a questão do senso, ou do sentido comunitário, ou da ideia de comunidade de fé, nesse processo de uma plantação de igreja que olhe para os grupos e segmentos da nossa sociedade. Bom, é um pouco disso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês.
Boa tarde a todos, primeiramente. Eu queria saber se existe alguma maneira geral de evangelizar determinados grupos de uma só vez. Como, por exemplo, existe as pessoas que gostam de funk, ou demais grupos que gostam de animes no mesmo local, e ao mesmo tempo evangelizar esses grupos de pessoas. Professor, tudo isso que o senhor foi falando aí, eu já estou com alguns anos de vida prática, né? Da plantação, dos 4 pontos até chegar na consolidação. Mas a cada vez que a gente ouve que os módulos são dados e que a gente tenta seguir na caminhada, eu não sei quanto aos colegas aqui presentes, mas parece que há uma dicotomia, muitas vezes, em muitas coisas que vocês falam e outras coisas que nós vivemos na realidade, no sentido assim, tudo isso é compreensível, é por aí mesmo, é esse o caminho, se não for assim, não chega lá. Só que, quando a gente está na prática, a gente sente uma grande pressão. Aí mesmo você está usando o texto, parece que sinônimo, evangelização e discipulado. E, pelo menos na minha prática, não tem sido isso que está acontecendo, que acontece. Discipulado é evangelização é o ir, é o buscar a pessoa, é o ganhar a pessoa, trazer a pessoa. E o discipulado tem sido essa outra parte, onde a gente tem que começar, então, a trabalhar com ela passo a passo até consolidá-la, né? Até que ela tome essa decisão de transformar esta fé em algo concreto, essa fé no Senhor Jesus Cristo, de aceitá-lo como Senhor e Salvador, de ser batizada e de começar a caminhar com a igreja. A gente sente uma grande pressão. Não sei se estou falando besteira aqui, se tiver, vocês me corrijam. Porque e parece que não há paciência dentro desse mundo líquido que nós estamos vivendo. Isso parece que é coisa que toma muito tempo. E a gente quer ir da primeira para a última já assim, porque se não for relatório depois, quantas pessoas que você ganhou no final do ano lá, né? Quando você coloca uma, o colega colocou 10, nossa, que isso? O que está acontecendo? Cadê a produção? Você colocou os sapatos lá? Mas é bem assim. Parece que a gente fica o tempo todo sendo comparado a outros e considerado menos eficiente, porque você passou 1 ano, 2 anos, ganhou 3, 5 pessoas, e eu, em meses, ganhei 10. É postado a todo momento. Os batismos que são feitos, as pessoas que são recebidas a todo tempo, louvado seja Deus por isso, não estou criticando isso. Estou dizendo aonde é que está, então, né, qual é? E a gente está falando de não comparar, de não tem forma, não é método, não é forma. Então, tem uma coisa que eu estou percebendo assim, que falta muito, e a gente conversando com as colegas de quarto também, acho que faltava mesmo para a nossa igreja alcançar tudo isso. É a gente, numa semana dessa, como nós estamos aqui, a gente não fazer só 5 minutos de oração, 2 minutos de oração para começar. Falta a gente fazer retiros de oração, de colocar o joelho no chão. A gente fala que a igreja caminha de joelho, mas nós não estamos caminhando de joelho. Nós não estamos buscando suficientemente Deus para ver qual é o rumo que Ele quer que a gente siga. E eu não estou dizendo isso a nível pessoal, individual, cada um tem o seu tempo, com certeza. Eu duvido muito que muitos de nós aqui consigam dar 10% do seu tempo, 2 horas e 40 minutos de estudo da palavra, de oração, e de realmente ficar ali aos pés do Senhor para buscar a sua direção. Estou falando de igreja. Se a gente propuser uma churrascada, tenho certeza que todo mundo vai. Feijoada, então, nem se fale. Mas se propuser uma semana de oração, de jejum, aí piorou. Aí piorou, né? Aí piorou. Sabe? Às vezes parece que as coisas... A gente tem tudo, a Igreja Metodista é conhecida no mundo inteiro por essa excelente
esse excelente modo de ser enquanto didática, mas a gente não consegue chegar no ponto. Por quê? Eu tenho uma prateleira, que meia prateleira do meu escritório é sobre discipulado, tudo através de discipulado, tudo. Uma boa parte da psicologia, tenho 3, 4 de psicologia, de teologia. E eu, particularmente, com 30 anos de ministério, parece que fico ainda sentindo que há um vazio. Que vazio é esse? E não é uma coisa pessoal, como eu estou dizendo, não é a busca pessoal. Eu acho que é algo mais enquanto igreja. Eu queria só trazer aqui uma coisa interessante, um compartilhar. Já estava falando como transmitir na questão lógica, né, para universitários. E eu ouvindo um físico falando a respeito das marcas de Deus. Desculpem que me sumiu o nome dele agora. Falando quais são as marcas de Deus concretas nesse mundo para ganhar aí os universitários uma dica. Então, ele começou a analisar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 componentes, né? 3 em 1. E aí ele começou a analisar tudo que Deus criou. Tudo que há nesse mundo é composto de elétrons, prótons e nêutrons, a marca da Trindade. E assim ele foi enumerando as diferentes coisas através da física que mostram a Trindade de Deus presente, Deus deixando a sua marca em coisas concretas, não só abstratas. E essa metodologia acaba então aliando as técnicas, aliando os conhecimentos ao Senhor e às suas marcas deixadas nesse mundo. Muitos entrega o seu coração, porque eles chegam num determinado ponto, eles veem, realmente, eu vou até aqui, eu não tenho resposta daqui por diante, mas a palavra de Deus tem. E, às vezes, aquele crente que eu fazia bullying com ele o tempo todo, porque ele era um cristão, ele tem a resposta, ele encontra a resposta, porque Deus dá através da sua palavra. Então, aqui é para a gente, enquanto acadêmicos que somos, não desistirmos, de continuarmos, porque, no final, tudo está se comprovando que a palavra de Deus é a palavra de Deus. E tem a última palavra. Não sei se complementando também um pouco do que a pastora falou, enquanto você estava falando sobre a questão das culturas, né, e dos métodos, eu cresci dentro da igreja, né, cresci dentro da igreja metodista e também, como a pastora, sempre ouvi sobre métodos de evangelismo, sobre métodos de discipulado das pessoas. Mas uma coisa assim que eu vejo, na verdade, que, de repente, seja até essa lacuna que a pastora esteja falando, com relação à receptividade da igreja local. Que você, no final, você falou assim, que a gente precisava tomar cuidado para que, de repente, a forma como nós trabalhamos com esses grupos e com essas tribos não fragmente a igreja. A gente entende que, realmente, nós precisamos colocar, né, a nossa identidade cristã, né, porque, afinal de contas, eles estão vindo, eles estão tendo uma transformação de vida, então a gente também precisa mostrar a nova vida em Cristo. Mas uma coisa que eu sinto dentro da igreja, e já não é de hoje, é que a igreja mesmo, os membros que já estão na igreja, eles não estão prontos para receber esse tipo de pessoas. A gente vai nas tribos, por exemplo, a gente vai falar com pessoas que são grafiteiros, mas aí esses grafiteiros, geralmente, são pessoas que são tatuadas da cabeça aos pés. Né? Eu tenho conhecidos que eu evangelizo e que ele é tatuador, inclusive, ele é muito conhecido na minha cidade e ele faz esse tipo de trabalho na cidade e ele tem fome e sede de Deus, mas ele fala para mim que ele não quer ir para a igreja porque ele sabe que dentro da igreja as pessoas vão olhar para ele de uma forma diferente por causa das tatuagens que ele tem.
Entende? Então, a gente percebe também que não essa implantação dessa visão, desse discipulado, desse ganhar vidas, dessa consolidação, ela precisa também passar por uma transformação de mente da igreja, para que a igreja possa receber essas pessoas. A igreja precisa estar aberta para receber esse tipo de grupo. Porque se a igreja não estiver aberta, o que a gente vai acontecer? A gente vai trazer essas pessoas e, da mesma forma que elas chegam, elas saem. Né? Porque elas não vão ter... a igreja não vai abraçar essas pessoas como elas precisam ser abraçadas. E eu acho que, de repente, deveria ter alguma coisa, algum ensinamento, até assim, com a liderança, uma metanoia mesmo, para a gente poder trabalhar com a igreja, para que eles consigam se abrir um pouco mais para receber esse tipo de pessoas dentro da igreja. Hoje em dia é bem mais complicado, por exemplo, se uma pessoa transexual chega dentro da igreja, como que a igreja vai receber essa pessoa? A pessoa está precisando de Jesus, ela tem fome, ela tem sede de Deus, ela está ali buscando ao Senhor, querendo buscar ao Senhor, querendo conhecer a vida de Deus. E como que a gente vai receber essa pessoa? Então, acho que a gente deveria também ter um trabalho com a igreja, né, para saber receber essas diferenças também. Eu acho que entra nisso também. Né? A primeira pergunta, eu diria assim, o Evangelho de Deus, a mensagem do Evangelho, ela alcança as pessoas, todos os grupos, e não há distinção. Agora, quando nós fazemos esses destaques em relação à necessidade de ouvir e compreender determinados grupos, é estratégia para poder fazer com que a comunicação do Evangelho ela seja objetiva, ela alcance de forma pontual aquele grupo que você quer atingir. Porque quando você faz de forma genérica, você pode até alcançar, você corre o risco de não alcançar aquele determinado grupo. Né? Então, o chamado aqui é para uma sensibilidade quanto a olhar para os grupos com necessidades, né, particulares. Né? Hoje também eu ouvi o testemunho muito bonito da Eronice. Errei de novo, Eronice. Ai. E aí ela compartilhava como ela foi alcançada pelo Evangelho. Perdoe, tá? Divino, né? Como ela foi alcançada pelo Evangelho e a sensibilidade do pastor que trabalhou com ela para poder ir ao encontro dela, da cultura dela, cultura surda, né? E como que o pastor e outros irmãos da igreja trabalhavam com pessoas que também compõem a mesma cultura dela. Né? Então, houve a necessidade de atender o chamado de Jesus e ir, e entender o grupo dela como um grupo importante, ter sensibilidade para isso. E quando foi para a igreja também teve que também se abrir e ter muita sensibilidade para poder acolhê-la e outros mais. Então, gente, é um esforço. A gente pode, com a mensagem generalizada, alcançar muita gente, mas se você foca, você pode atingir de forma mais objetiva aquele determinado grupo, aquelas pessoas. Né? São estratégias. Né? Quando a nossa irmã fala sobre aquilo que, de fato, na minha fala aqui, muitas vezes eu uso de forma sinônimo a questão do Evangelho, evangelização e discipulado. Porque muitos grupos, muitas igrejas, na plantação de igrejas, acabam usando, às vezes, a estratégia do discipulado, do grupo pequeno, como uma estratégia para poder alcançar algumas pessoas. Né? Então, elas alcançam aqueles grupos e continuam a evangelização, a consolidação daquele grupo a partir do discipulado. Né? Então, eu uso uma forma sinônima porque, na plantação de igreja, muitas vezes o discipulado ele vem como esse complemento aí para poder consolidar aquela pessoa quanto ao Evangelho. Né? E também, alguns momentos eu uso evangelho,
evangelização porque é o que nós pregamos no discipulado. No discipulado, nós anunciamos a mensagem central do Evangelho, né? Agora, o destaque que você faz, né, de que a igreja, às vezes, não está preparada para receber determinados grupos, né? Foi colocado aqui em algum momento sobre a perspectiva e a ideia de a igreja ser uma igreja missional, um outro conceito também novo para nós nesse contexto, e novo também, talvez, para os nossos ouvidos aqui, de que uma igreja missional é uma igreja que se abre para poder acolher as pessoas e não se fecha para acolher os diferentes grupos, né? E realmente você tem razão, às vezes a igreja tem dificuldade para poder acolher os grupos que vêm a ela, porque ela não compreendeu que ela é uma igreja em missão no mundo. E como igreja em missão no mundo, ela precisa agir como Jesus agiu. Jesus, ele sempre tinha um olhar amoroso a todas as pessoas, ele sempre tinha compaixão, amor, acolhia a todos aqueles que vinham até ele ou que ele se relacionava. Então é importante que a igreja tenha essa perspectiva também, essa sensibilidade para poder, que se entende ser uma igreja missional, acolher as pessoas que vêm a ela, nessa tarefa da evangelização, de um discipulado, nessa perspectiva que nós estamos aqui conversando. Ok?